Estou aqui com a Sueli, que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Sueli? Fala pra mim. O preconceito de todos os brasileiros contra pessoas com epilepsia. Essas pessoas não são aceitas. Crianças não são aceitas em escolas. Quando tem uma crise, simplesmente certos professores pedem para retirar essas crianças da escola, porque estão atrapalhando. Ou senão vão contaminar as outras crianças. E também em empregos, assim, empresas de alta ou baixa, empresas não se diferem uma da outra. Pede para esse empregado sair porque vai contaminar a empresa ou está atrapalhando. Como se fosse uma doença contagiosa, é como se fosse uma doença contagiosa. A própria população não socorre uma pessoa tendo uma crise epilética, porque também acha que é contagiosa ou acha que é o demônio naquela pessoa. Simplesmente, epilepsia... Alguns não sabem nem como lidar com a pessoa. Nem sabem lidar. Precisa de divulgar um pouco mais. Como é que eu posso ajudar uma pessoa em crise? Então, divulgar em escolas, em empresas, em toda a sociedade. Você falou, a epilepsia é uma doença? Continua. Epilepsia é um distúrbio cerebral, é uma crise, é um choque que a pessoa tem. Simplesmente ela cai, coisa de segundos, no máximo 3 minutos. E acabou, ela volta, tem um pequeno sono, volta e continua a falar o que parou. E mais nada. E simplesmente volta ao seu trabalho, volta aos seus estudos, continua conversando, a mesma coisa, nada mais. E dá aquele sorriso e acabou. Você tem notado, você comentou, como portadora de epilepsia, você tem notado essa discriminação de uma forma bastante forte e que você gostaria que os poderes públicos e mesmo em termos de legislação a gente tivesse a defesa e algumas conquistas que possibilitassem ao portador de epilepsia também a oportunidade de emprego. Você falou que há quanto tempo você está desempregada, né? 14 anos desempregada, porque várias empresas, uma empresa realmente bem de um nível muito alto, eu estava temporária naquela época, ia ser efetivada. Nessa ansiedade eu tive uma crise. Simplesmente eles disseram que não precisaria mais do meu trabalho, porque a secretária que havia pedido a conta resolveu voltar para o trabalho. Dias depois eu fiquei sabendo que havia tido uma crise e simplesmente não queriam mais essa empresa, por causa de uma crise epilética. E hoje, você falou que participa de uma associação, é isso? Sim, eu trabalho numa associação, a Associação Brasileira de Epilepsia, e vejo muitos casos. A maioria de nós, desempregado, muitas pessoas, ao invés de socorrer, se afastam, porque acham que é demônio que tem essa pessoa, e não, é apenas... Em pleno século XXI, parece que vivemos ainda... Em pleno século XXI, é vergonhoso, porque isso vem há séculos e séculos, como várias pessoas famosas. Machado de Assis, ele tinha epilepsia e fez todas as obras dele, foi famoso e está vivo até hoje em suas obras. Como qualquer outro, pode ter uma epilepsia, mas primeiro não. A pessoa, muitos da família, ao invés de levarem um médico, porque ele tem um problema de saúde, não, o levam na igreja para tirar o demônio que ele tem. E não é. Ele tem que fazer um tratamento, tomar uma medicação. Lógico, ele pode ir na religião dele, seguir a religião dele, mas ele precisa de uma medicação para controlar aquilo. Mas a questão não é de demônio no corpo. Não é de demônio no corpo, é aquilo. A questão é de saúde pública. De saúde pública. Então precisamos de apoio da população e do governo para divulgar isso. O que é epilepsia, como socorrer uma pessoa tendo uma crise e essa pessoa ser aceita em toda e qualquer empresa. Ela pode muito bem trabalhar, ela, querendo ou não, quando uma pessoa é controlada, se vai ver, a inteligência dela é igual a qualquer outra pessoa. Ou ela pode ter até uma inteligência até um pouco superior a muitas que tem aí. Quando ela tem controlado aquela crise, ela tem muito mais qualidade. E hoje a medicação, a tratamento para que a pessoa viva normalmente, independente das crises que possam ser acometidas, mas que viva normalmente por isso. Ou seja, o poder público, assim como outros problemas, não vamos dizer que seja apenas o problema da epilepsia, eu tenho contato com entidades ligadas à saúde mental de uma forma geral, e a saúde mental também não tem o tratamento que merece. Não tem. Hoje na nossa região,
Vila Prudente, Parque São Lucas e Sapopemba, eu acredito que nós não tenhamos nenhuma entidade efetiva que existe os CAPs, Centros de Assistências Psicossociais, de adulto e de crianças. Mas mesmo os CAPs estão em números insuficientes para dar um atendimento a esses portadores de necessidades especiais de doença mental. E pelo que vejo, toda a região, a falta de medicamentos. Porque uma pessoa com epilepsia, ela não pode, como qualquer outra pessoa com algum problema de saúde, ela não pode ficar um dia sem o medicamento. Mas o medicamento está faltando em postos de saúde, está em falta. Então, como essa pessoa fica sem um comprimido, ela vai ter uma crise em coisa de segundos. Se aumentar as crises, ela pode ter até crises mais graves e pode acabar se sufocando com a baba que ela tem, ela acaba se sufocando por as pessoas se recusarem a socorrê-la na rua, vamos dizer assim, ou coisas que vão se agravando, como qualquer outro tipo de saúde. Pessoas que têm problemas cardíacos, se ela fica sem o medicamento, a situação vai se agravando. E coisas assim. Então, essa é a bronca. Essa é a bronca. Medicamentos não podem faltar em postos de saúde para qualquer tipo de doença, não apenas epilepsia, para qualquer tipo. Então, por favor, vamos, a população, como eu sempre digo para todos com quem eu trabalho, não podemos chorar embaixo da cama. Temos que mostrar os nossos problemas para um governo, para aí sim ele tomar atitudes. E cobrar. E cobrar. Tá certo. Tá dada a bronca. Tá dada. Obrigado. Eu que agradeço.